Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o valor absoluto, ou o módulo como é conhecido o valor absoluto aí em muitos contextos, ok? Bom, o que é o valor absoluto? Informalmente, o valor absoluto é uma função que tem a propriedade de transformar número negativo em positivo. Em que sentido? Quando você calcula o valor absoluto de um número que é positivo, o resultado é o próprio valor positivo. Agora, quando você calcula o valor absoluto de um número negativo, como resposta você tem o inverso daquele número. Por exemplo, se você calcula o módulo ou o valor absoluto de menos 2, a resposta vai ser 2. Por quê? Porque 2 é o inverso, no caso aqui da adição, né? O inverso aditivo do menos 2. Então, o valor absoluto é essa função que tem essa propriedade aí, em que você associa para cada número negativo o, o inverso positivo associado a esse número, ok? Que é o exemplo aí, por exemplo, do menos 2, né? Se você calcula o módulo de 2, dá 2 porque o 2 é positivo. Se você calcula o módulo de menos 2, então isso vai dar 2. O valor absoluto faz isso. Ele meio que, entre aspas, aí, transforma os números negativos em positivos, ok? Matematicamente falando, né, de maneira formal, o o valor absoluto, como que ele é definido, né? Ele é definido como sendo, a gente usa então para definir ele, se vocês olharem do lado esquerdo aí, né, duas barrinhas e coloca o valor que a gente quer calcular, o valor absoluto no meio, ok? E aí, para você obter o valor absoluto, você tem que analisar em duas partes. Em que sentido? Primeiro, você analisa se o número é positivo, ou seja, se ele está à direita do zero, e você depois analisa se o número está à esquerda do zero. Por quê? Quando o número é positivo, você tem uma expressão valor absoluto, que é o quê? É você nada mais repetir o número. Então, o valor absoluto de 10 é 10. Por quê? Porque 10 é positivo. Então, você apenas repete o que está entre o valor absoluto, né? Então, escrevendo aqui para vocês aqui, ó. Então, você usa o símbolo de duas barrinhas para denotar o valor absoluto. Coloca dentro das duas barrinhas o valor que você quer calcular, né? Isso vai ser igual. Esse igual com dois pontinhos, pessoal, só para quem não conhece, esse dois pontinhos ele indica o quê? Que é um igual, de fato é uma coisa igual que você está definindo. Porém, o que está do lado esquerdo, ou seja, o que está do lado dos dois pontinhos, é um símbolo que você está usando para denotar aquilo. Então, eu usar duas barrinhas com x no meio é um símbolo que eu vou denotar o que realmente é o valor absoluto. E o que realmente é o valor absoluto? Quando x for maior ou igual a zero, o valor absoluto vai ser você apenas repetir o que está entre as duas barrinhas. Então, esse aqui é o próprio x, se o x é maior ou igual a zero. Agora, quando o x é menor que zero, ou seja, quando o x é negativo, né? O valor absoluto faz? Ele não vai transformar ele em positivo? E não vai ser exatamente o positivo que é o inverso aditivo? Por exemplo, o menos 2, o inverso é o 2. Então, o valor absoluto faz? Ele transforma o menos 2 em 2. Como que a gente faz algebricamente para transformar um número negativo no número positivo? É só você multiplicar por menos 1, ou tomar um menos dele, né? Tomar o inverso dele, né? Que o símbolo de menos significa você tomar o inverso da adição. Então, é só você considerar, caso o x que esteja aqui dentro seja negativo, você coloca um sinal de menos na frente dele, para que esse x que é negativo, quando você colocar esse sinal de menos, ele se torne um número positivo. Então, quando você olha aqui para essa expressão, ela parece uma expressão meio complexa, difícil de entender, que você demora um pouco para assimilar. Mas aqui, pessoal, não tem segredo nenhum. Na primeira linha, eu só vou usar ela quando o x for zero ou um número positivo. E eu estou falando que o módulo vai apenas repetir o que está dentro das duas barrinhas. Ok? E na segunda linha, você só usa ela quando você está com um número negativo. Que aí você vai fazer o quê? Você vai pegar o cara negativo que está entre as duas barrinhas, vai colocar um menos na frente para que ele fique positivo. É assim que algebricamente a gente opera. É assim que a gente faz um número negativo virar positivo. Coloca um menos na frente dele.
Então, por exemplo, ó, quando você calcula aqui o valor absoluto de menos 2 é um número negativo, não é? É um número negativo. Então, você está na segunda linha aqui da expressão, na segunda expressão da definição do valor absoluto. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar um menos na frente do cara que está dentro das duas barrinhas. Então, vai ser menos, e aí você repete quem está entre duas barrinhas. Quem está entre duas barrinhas aqui? O menos 2. Menos com menos, pela regra de sinais, a gente sabe que isso dá exatamente quem? Menos com menos dá mais. Então, menos 2 vai ser igual a 2. Ou seja, o valor absoluto de menos 2 é igual a 2. O valor absoluto de menos π vai ser quem? Menos π. Menos π, que isso aqui te dá π. O valor absoluto de raiz de 2 é um número positivo, está do lado direito do zero na reta, né? Então, ele apenas repete o raiz de 2. Eu apenas repito o que está entre as duas barrinhas, que é isso que diz para mim a minha primeira expressão aqui, que é a que eu uso quando o número está à direita do zero, ou é o próprio zero, né? Ou seja, se for o próprio zero, você ainda cai também aqui nessa primeira expressão, né? Você cai na primeira expressão, porque o zero está incluso aqui, ó. X é maior ou igual a zero, então o zero está incluso aqui. Então, eu apenas repito o que está entre as duas barrinhas, ou seja, módulo de zero me dá o valor zero. E assim por diante, pessoal. Você tem muitos exemplos. Você pode ter aqui, por exemplo, o valor absoluto de menos 10.000. Não importa o tamanho do número. Isso aqui vai ser igual a menos 10.000, que vai dar 10.000 positivos. Okay? O valor absoluto de menos raiz de 5. Isso aqui vai ser quem? Ah, professor, eu preciso toda hora ficar colocando menos e repetir o número no meio, dentro do módulo que já está menos. Assim, eu estou enfatizando isso aqui para vocês, fazendo questão de fazer assim, porque isso é o que permite entender essa expressão. E acredite, essa expressão ela aparece muito no cálculo, na matemática, e volta e meia você vai estar se deparando com essa expressão aqui. Então, é importantíssimo você entender ela. E é por isso que eu estou colocando, fazendo detalhe por detalhe aqui nesses exemplos, para você entender. Identificar por que esse menos aqui, né? Quando o número é negativo, então ele é menos alguém, e aí você coloca outro menos para que ele fique positivo. Ok? Essa é a ideia. Mas se você já entendeu, você não vai ficar fazendo isso toda vez, né? Você pode vir aqui simplesmente e colocar um número positivo associado a esse menos raiz de 5 aqui, né? Esse é o inverso aditivo desse. E assim por diante, pessoal. Você pode ter muitos outros exemplos aí. O módulo do número de Euler-E, por exemplo, vai ser o próprio número de Euler-E. Ok? O módulo de 100 é igual a 100, que são números positivos. Então, basicamente, o valor absoluto ou módulo, né? Então, eu vou chamar aí das duas coisas, né? Porque realmente tem muitos lugares que usa valor absoluto e muitos lugares que usa módulo. Então, é importante chamar a atenção para vocês que esse mesmo conceito tem esses dois nomes aí. Ok? Bom, vamos avançar aqui, né? Além de definir o valor absoluto, nesse vídeo, nessa videoaula aqui, eu quero comentar com vocês também algumas propriedades fundamentais do valor absoluto. Quais são elas? São essas aqui, ó, essas três propriedades aqui. Bom, vamos analisar uma por uma delas, né? O que diz a primeira propriedade? Primeira propriedade, diz que o valor absoluto de A é maior ou igual a zero para todo A real. Para todo A real. Ah, esse símbolo aqui que eu usei aqui é o símbolo para todo. Para não ficar escrevendo para todo direto na matemática, a gente usa esse símbolo aqui. É uma notação muito frequente aí, ok? E além disso, o módulo de A é igual a zero, C e somente C. Então, C e somente C. O que é o C e somente C, né? Quando eu escrevo C e somente C, o A é igual a zero. Quando você escreve o C e somente C, que eu denoto por esse símbolo aqui, né? Esse aqui é o símbolo que significa C e somente C. Que é o quê? Se módulo de A é igual a zero, então A é igual a zero e vale a recíproco, a volta. Se A é igual a zero, então o módulo de A é igual a zero. Então, C e somente C quer dizer o quê? Que o que está do lado esquerdo implica no que está do lado direito, e o que está no lado direito implica no que está do lado esquerdo. O que é implica, né? Quer dizer o quê? Que se isso aqui acontece,
Se o lado esquerdo acontece, então o lado direito acontece. E vale a recíproca. Se o lado direito acontece, necessariamente o lado esquerdo também acontece. É isso que significa o C e somente C. Okay? E a gente usa esse símbolo para denotar. Então, isso aqui é a primeira propriedade. Né? Veja que o fato do valor absoluto ser maior ou igual a zero faz todo sentido. É zero quando A é igual a zero, né? Porque você cai na definição lá. Vocês olhar aqui a definição, ó, quando x é igual a zero, você apenas repete, né? Está na primeira linha ali o caso x igual a zero, e você repete. Então, o módulo de zero é zero. E assim, pessoal, se o número é positivo, o valor absoluto dá positivo, e quando é negativo, você também transforma esse número em positivo, e quando é zero, dá zero, quer dizer o quê? Que todas as respostas possíveis no valor absoluto, independente de quem seja o valor, ou é o número positivo ou é o zero. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Que o valor absoluto de A, não importa quem seja esse A real, é sempre um valor maior ou igual a zero. Ok? E você tem essa outra propriedade aqui, que o valor absoluto de A é igual a zero, se somente se A é igual a zero. Parece que é uma propriedade que não tem muita importância, mas ela tem uma consequência interessante. Se você estiver, por exemplo, lá resolvendo uma equação, dependendo de alguns contextos, você pode ser que você chega em alguma coisa desse tipo aqui. Módulo de x menos 2 igual a zero. Você pode estar resolvendo problemas matemáticos que, eventualmente, você chega numa expressão do tipo valor absoluto de x menos 2 igual a zero. Como o valor absoluto de alguém ser zero implica que esse alguém é zero, que no caso aqui eu denotei esse alguém por A, se porventura esse alguém, que é o meu A, for agora x menos 2 e eu souber de imediato, a princípio, que o valor absoluto desse alguém, x menos 2, é igual a zero, eu posso concluir, dizer que isso aqui implica que x menos 2 é igual a zero. Então, veja que se o cara que está entre o valor absoluto é zero, se entre valor absoluto alguém é zero, quer dizer o quê? Ou melhor, né? Se o valor absoluto de alguém é zero, implica que esse alguém em si, na verdade, vai ser zero, eu posso usar essa ideia aqui. O valor absoluto desse alguém, que é x menos 2, é zero. Então, esse alguém, que é x menos 2, vai ter que ser zero. Né? E daí você poderia concluir a sua resolução lá, adicionando 2 em ambos os lados aqui, e concluir que x é igual a 2. Então, isso aqui seria um exemplo aí que você estaria utilizando fortemente essa primeira propriedade do valor absoluto. Né? E, de fato, né, quando você vai olhar os exemplos, o módulo de 5, por exemplo, é 5. 5 é maior ou igual a zero. O módulo de menos raiz de 2 é igual ao raiz de 2, e raiz de 2 é maior ou igual a zero. Módulo de 0 é igual a zero. 0 também é maior ou igual a zero. Né? Na verdade, é igual, mas se é igual, em particular, é maior ou igual. Está incluso aí. E assim por diante. Veja que as respostas sempre dão valores que são maiores ou iguais a zero. Né? Então, isso é o que diz a primeira propriedade. A segunda propriedade é bem interessante também. Ela fala o quê? Se você tiver dois números multiplicando entre o módulo, então é a mesma coisa você primeiro multiplicar os números e só depois calcular os módulos, ou então calcular separadamente os módulos e só depois multiplicar. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês aí é a propriedade 2i, né, que está escrita aí, que o valor absoluto de A vezes B é igual ao valor absoluto de A vezes o valor absoluto de B. Então, ó, como exemplo aqui, né, se você tiver aqui o A igual a menos 1 e o B igual a 3, por exemplo, né, então, veja só, o módulo de menos 1 vezes 3, então, ó, vamos ver o que acontece. Primeiro, vamos calcular só entre o que está aqui entre as barrinhas do módulo. Né? Então, isso aqui vai ser menos 1 vezes 3 dá menos 3, o valor absoluto de menos 3 dá 3. Se, por outro lado, né, eu fazer essa operação separada, né? Primeiro eu calculo o módulo de menos 1, depois eu calculo o módulo de menos 3, e depois eu multiplico esses dois valores. Né? O módulo de menos 1 é 1, o módulo de 3 é 3, 1 vezes 3 dá 3. Veja que deu o mesmo resultado. Né? Esse exemplo ilustra isso que está dizendo essa propriedade geral. Ele ilustra, ele é um exemplo de que aquilo está acontecendo. E você pode construir infinitos outros exemplos aí, que isso aqui, na verdade, é verdade para todo A e B.
real que você considera, ok? E aqui eu fiz um exemplo para ilustrar isso, né? Que é a mesma coisa, isso e isso, né? Bom, isso aqui tem uma consequência importante também. Dá para a gente obter uma propriedade bem interessante usando essa propriedade aqui. Que é a seguinte, ó, suponha que A é igual a menos 1 e B seja uma variável x real qualquer. Aí, ok? Então, o que, que a gente sabe, então? A gente sabe que o módulo de menos 1 vezes x é igual ao módulo de menos 1 vezes o módulo de x, que é o que diz a propriedade ali. Ok? A gente sabe isso, que isso aqui é verdade. Bom, se isso aqui é verdade, vamos analisar o lado esquerdo, né? Quem que é o lado esquerdo? O lado esquerdo é menos 1 vezes x, mas quem que é menos 1 vezes x? É menos x. Menos x. Então, esse lado esquerdo aqui é isso daqui. Vamos analisar agora o outro lado, né? Por exemplo, aqui o lado direito agora. O lado direito é módulo de menos 1 vezes módulo de x. Módulo de menos 1 é 1, módulo de x eu vou repetir aqui, né? Eu não vou calcular um módulo de x nem um módulo de menos x. Por quê? Porque x aqui eu estou pegando uma variável que pode ser qualquer número real. Eu não estou fixando um valor para ela. Então, pode ser positivo ou negativo. Como eu não sei isso, né? Eu vou deixar assim. Mas eu sei o quê? Que uma vez o módulo de x, independente de quem seja ele, como resposta vai ter aqui um módulo de x. Então, vejam vocês aqui, ó. Se você desenvolver o lado esquerdo, você tem essa linha aqui. Se você desenvolver o lado direito, você tem essa outra linha aqui. Como a propriedade fala que o lado direito e o lado esquerdo aqui são iguais, o que dá para a gente concluir, então? Que essa resposta necessariamente vai ser igual a essa, né? Por quê? Porque o lado esquerdo aqui, ó, é igual àquelas duas expressões e ele está falando que elas são iguais. Então, quer dizer que esse cara é igual a esse. Ou seja, o que a gente conclui, então? Que o módulo de menos x é igual ao módulo de x. Então, essa propriedade aqui, ó, 2i, de você poder abrir o produto no módulo, ela traz uma consequência interessante, que é essa daqui para a gente. Ó. Que você calcular o valor absoluto de alguém e de menos alguém, isso vai dar sempre o mesmo resultado, não importa. Então, um sinal de menos dentro do módulo não altera o resultado do módulo. Então, é uma propriedade interessante. Por exemplo, aqui, né, só para ilustrar mais um pouco aqui, disso daqui, o módulo de menos 2 é igual ao módulo de 2. E, de fato, é verdade. O módulo de 2 é 2, o módulo de menos 2 é 2. 2 é igual a 2. Ok? O módulo de raiz de 5 é igual ao módulo de menos raiz de 5. Isso também é verdade. Ok? Então, isso aqui vale para qualquer número real. X que você escolher, né? Então, isso aqui, na verdade, vale para todo x número real, né? Deixa eu escrever certo aqui, né? Então, para todo x real, a gente tem essa propriedade aqui. Bom, vamos falar rapidamente aqui da última propriedade agora, né? Que diz o seguinte. A última propriedade diz que o valor absoluto de A mais B é sempre menor ou igual que o valor absoluto de A mais o valor absoluto de B, né? Ou seja, né? O que eu estou falando ali é que o valor absoluto de A mais B é menor ou igual que o valor absoluto de A mais o valor absoluto de B, né? Isso é verdade para quaisquer A e B números reais, né? Vamos fazer um exemplo aqui para ilustrar. Se você tiver, por exemplo, o A igual a menos 1, ou melhor, vamos pegar aqui o A igual a 3 e o B igual a menos 1. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, né? Vamos ver o que acontece, então? Vamos analisar primeiro, então, o módulo de A mais B, e depois a gente analisa o módulo de A mais o módulo de B separadamente, né? Então, ó, quando eu olho para o módulo de A mais B, como A é 3, vai ficar o módulo de A mais o B. Quem que é o B? O B é menos 1. O módulo de A mais B, então, é o módulo de 3 mais menos 1. Mas 3 mais menos 1 é 3 menos 1.
Então, esse aqui é o módulo de 3 menos 1. 3 menos 1 é 2, então esse aqui é o módulo de 2, e o módulo de 2 a gente sabe que é igual a 2. Agora, vamos analisar separadamente, que seria o que está do lado direito aqui, né? Está do lado direito aqui. O módulo de A, então, vai ser o módulo de 3 mais o módulo de B. O módulo de B é menos 1, então é o módulo de menos 1. O módulo de 3 a gente sabe que é 3, o módulo de menos 1 a gente sabe que é 1. 3 mais 1 é igual a 4, né? Então, o que está acontecendo aqui? O lado esquerdo, que é esse daqui, deu, nesse exemplo, né, deu 2. E o lado direito deu 4, ou seja, de fato está acontecendo o que está escrito, o que está prevendo aqui, é menor ou igual. Então, esse exemplo aqui é um exemplo que ilustra, é um exemplo dessa propriedade acontecendo, né? Claro que, na verdade, essa propriedade aqui ela vale para todo número real. Isso aqui é apenas um exemplo aqui que ilustra que aquilo ali está acontecendo, né? E você pode escolher outros exemplos aí, né? Se você escolher outros exemplos, você vai perceber, por exemplo, que quando A e B é positivo, você vai ter, na verdade, a igualdade, né? E quando A e B é negativo, você também tem a igualdade. Agora, quando A e B tem sinal oposto, por exemplo, o A positivo e o B negativo, ou o contrário, B negativo e A positivo, você tem que sempre vai valer o menor aí, né? Aí sempre vai ser menor, igual aconteceu aqui nesse exemplo que a gente fez. Ok, pessoal? Bom, como vocês podem ver aí, essa propriedade 3 ela recebe o nome de desigualdade triangular. Bom, por que desigualdade triangular, né? Porque essa propriedade tem uma relação com a propriedade de um triângulo, né? Todo triângulo ele tem a seguinte propriedade, né? Deixa eu tentar explicar rapidamente para vocês aqui. Se você tiver aqui um triângulo, por exemplo, aqui, vamos chamar aqui A, B e C. Qualquer que seja o triângulo, não importa. O A sempre é menor que B mais C. O B sempre é menor que o A mais C. E o C sempre é menor que o A mais B. Então, isso aqui é uma propriedade do triângulo, né? Um triângulo ele se caracteriza justamente por ter essas três propriedades aqui. Que diz basicamente o quê? Um lado, não importa qual, sempre é menor que a soma dos outros dois lados, né? Tá, vocês podem perguntar, mas professor, o que isso tem a ver com aquela desigualdade triangular ali, né? Ali não tem C, aqui não tem valor absoluto, lá está A mais B, aqui eu não tenho A mais B. Na verdade, essa propriedade que se relaciona com a desigualdade triangular, quando você está analisando do ponto de vista de vetores, né? A gente não falou de vetores ainda, então fica um pouco complicado de eu comentar isso com vocês, mas eu vou comentar rapidamente aqui, tentar dar a ideia, pelo menos, né, do porquê que aquele chama desigualdade triangular, utilizando aqui essa propriedade, sem entrar muito em detalhes da teoria de vetores, tá? Mais para poder dar uma ideia para vocês, né? Que é basicamente o seguinte, né? Suponha que você tem aí um vetor aqui A, um vetor A e um vetor B. Um vetor A e um vetor B, ok? Quando você soma dois vetores, né? Só para dar uma ideia, tá, pessoal? Eu não quero... tipo, se você nunca viu vetor assim, é só para você ter uma ideia mesmo geométrica aqui do porquê disso, né? Quando você for estudar vetor certinho, aí você vai conseguir entender com mais riqueza de detalhes isso aqui, né? Mas aqui é só para dar uma ideia, para justificar para você por que aquilo ali recebe o nome de desigualdade triangular. Na verdade, quando você soma dois vetores, né, A e B, na verdade você faz o quê? Você faz como se fosse um paralelepípedo aqui, e você liga essas duas diagonais, essa diagonal aqui. Então, quando você soma os dois vetores, essa diagonal vai dar um novo vetor, que é o vetor A mais B. Ok? E outro detalhe importante é o quê? Que como isso aqui é um paralelepípedo, né? É um paralelogramo, desculpa, eu falei paralelepípedo, mas é um paralelogramo. Então, esse lado de cima aqui é igual ao de baixo, ou seja, esse lado de cima aqui, ele é também o vetor B. Assim como esse aqui é também o vetor A. Okay? Mas o que me interessa aqui é só o lado de cima aqui, né? Eu quero me ater agora nessa parte de cima aqui. Por quê? Porque essa parte de cima aqui, ela forma um triângulo, tá vendo? Onde eu tenho o vetor A, o vetor B e o vetor A mais B. O que acontece? Então, se eu usar a notação do valor absoluto para denotar o comprimento desse vetor,
Essa propriedade de triângulo fala o quê? Que um lado sempre é menor que a soma dos outros dois lados. Então, quer dizer o quê? Que o comprimento do A mais B, do vetor A mais B, é sempre menor que o comprimento do vetor A mais o comprimento do vetor B. Ok? Então, você tem isso daqui. Claro, né? Pode ser que aconteça disso daqui, o A e o B tá um vetor na mesma linha. Opa, desculpa aqui. Tá um vetor na mesma linha. Aí seu triângulo é como se você fosse esticando esse A e B, diminuindo aqui esses ângulos aqui. E isso aqui vai se achatando, até virar uma reta única, né? Nesse caso da reta única seria quando você teria o sinal de igual aqui, né? Então, por isso que tem o menor igual aqui. E essa relação do triângulo, que é essa daqui, que fala que um lado sempre é menor que a soma dos outros dois. Então, quando você pega um módulo aqui, você está meio que tomando o comprimento desses vetores, fazendo um paralelo aqui com a teoria de vetores, né? E você teria isso aqui, que é exatamente o que aparece aí na desigualdade triangular, como vocês podem ver. Okay? Então, é daqui que vem a motivação. Mas isso aqui é apenas para motivar, para dar uma ideia do porquê que aquilo ali chama desigualdade triangular. Ok, pessoal? Mas o que importa aqui no nosso contexto mesmo, né, o que a gente utiliza mesmo, é saber essa propriedade aqui, né? Que o valor absoluto da soma de dois números reais sempre é menor ou igual que a soma dos valores absolutos aí desses números. Ok? Então, o máximo que acontece aqui quando você abre na soma o valor absoluto é aumentar o tamanho desse número. Né? E claro, quando você soma um A e B aqui, né, evidentemente se tiver o sinal trocado, um vai subtrair do outro e o número vai ficar menor. Né? Dá até para você perceber isso olhando aqui para essa desigualdade aqui com esse menor ou igual. Bom, pessoal, então basicamente o que eu queria falar com vocês aqui era isso. E até uma próxima oportunidade aí.